Pessoal, tudo bem? Eu sou Isaac Ramos de Freitas e é o seguinte: hoje iremos falar de iceberg. E sim, é aquela mesma pedra que matou o Titanic. Que tristeza, meu Deus. Mas, voltando, o iceberg de hoje será sobre jogos. E jogo é uma coisa que todo mundo gosta, pois traz entretenimento e muita diversão. Tipo, jogar um Roblox com seus amigos, ou Minecraft, ou jogar um Mariozinho. Jogos também são bons para o cérebro, pois melhora a memória, a atenção visual, planejamento estratégico e flexibilidade cognitiva. E vocês se perguntam o que é um iceberg, mas calma, eu vou explicar. Nesse estilo de vídeo temos isso aqui, camadas, e nas camadas temos tópicos. E é tipo assim, na ponta do iceberg tá coisas que todo mundo sabe, até aí na última camada que tem coisas sombrias que muitas pessoas não sabem e que é desconhecido. Bom, a primeira camada desse vídeo será sobre jogos que todo mundo conhece e jogam. E a segunda camada do vídeo será sobre jogos indies, que são jogos que foram criados com 2 ou 1 pessoa no máximo. E na terceira camada será sobre jogos que parecem que são inocentes, mas que escondem segredos bem sombrios. E a última camada abordará sobre Lost Medias, ou seja, mídias perdidas, jogos que foram esquecidos ou se perderam no tempo, entende? Mas sem delongas, vamos começar na primeira camada desse vídeo. Você conhece o Mario? Não é esse Mario. Eu tô falando do Mario do Super Mario 64, que revolucionou o mundo dos jogos de plataforma 3D. Desenvolvida pela Nintendo e dirigida pelo lendário Shigeru Miyamoto, ela lançou no dia 23 de junho e que, por curiosidade, é o meu aniversário. E ela lançou no ano de 1996 e para o videogame Nintendo 64. E esse jogo foi um marco na indústria dos jogos 3D, pois o Mario foi de isso para isso. É muito fantástico, não é? E além disso, o jogo ele veio com vários mundos, personagens bem carismáticos, vilões e muitas coisas. E é uma pena que o jogo não teve 2 players para jogar, pois a Nintendo nesta época teve sua primeira cabeça dura, digamos assim. Pois ao invés de fazer os jogos dela e colocá-los em disco, não, a cabeçuda da Nintendo teve ideia brilhante de colocar em cartucho. E é óbvio que cartucho não tem mais espaço que CD. Tipo, assim, nessa época, a Sony com seu PlayStation 1, ela tinha jogos em disco e tinha mais espaço para diálogos, músicas e mais conteúdo. Ou seja, a Nintendo rateou. Por isso, tem muitos jogos de Nintendo 64 na última camada, que é a Lost Media, pois não tinham espaço suficiente para fazer e outras coisas, entendeu? Mas vocês verão muito em breve. Parappa the Rapper é um jogo de ritmo que foi criado pelo músico e produtor japonês Masaya Matsuura em colaboração com o artista plástico e designer norte-americano Rodney Alan Greenblatt, que foi desenvolvido pela empresa de Matsuura, a Nana One Shot, e publicada pela
Sony Computer Entertainment, lançado originalmente para o PlayStation em 1996. A história do jogo é assim. Parappa é um jovem cão que enfrenta situações cômicas na tentativa de parecer um adulto e impressionar Sunny, sentindo-se frequentemente intimidado por seu rival Joe Sim. A cada obstáculo, precisa aprender a lutar karatê para defender a namorada, tirar a carteira de motorista ou conseguir dinheiro para consertar o carro do pai. Ele busca a ajuda de mentores musicais para ganhar confiança e resolver seus problemas. A jogabilidade exige que o usuário siga o ritmo da música, repetindo os comandos e botões indicados por um mestre. O jogador precisa acertar o timing perfeito com a batida da música para fazer Parappa rimar e avançar de fase. O game foi inovador ao misturar um visual 2D estilizado, parecendo recortes de papel, e em cenários 3D. O Pac-Man é um clássico jogo de labirinto, lançado em 1980 pela empresa Namco. O objetivo é controlar um personagem circular amarelo para comer todas as pastilhas do cenário, enquanto foge de 4 fantasmas coloridos. O jogo foi criado pelo design de jogos japonês, que é o Toru Yawatani. Segundo a lenda, e confirmado por ele, a ideia icônica do formato do personagem surgiu enquanto ele comia uma pizza e tirou o primeiro pedaço, deixando a massa com o formato de uma boca aberta. Com isso, o jogo ajudou a popularizar os videogames e se tornou um ícone da cultura pop nos anos 80. O design do personagem também foi desenhado para apelar a um público mais amplo, incluindo mulheres e casais, em uma época dominada por jogos de tiro e guerra. GTA San Andreas foi desenvolvido e criado pela Rockstar Games. O jogo acompanha a trajetória de Carl C.J. Johnson, que retorna a Los Santos nos anos 90 após a morte da mãe. E ele precisa enfrentar corrupção policial, gangues, rivais e descobrir traições em toda a região. O enredo abrange 3 grandes cidades fictícias, explorando os seguintes arcos. Los Santos. CJ chega em casa e encontra sua antiga gangue, que é a Grove Street, enfraquecida. Ele precisa lidar com traições chocantes de aliados próximos e é forçado a fugir para o interior pelos policiais corruptos, que são Tenpenny e Pulaski. São Fierro. No exílio, CJ ganha novos aliados, expande seus negócios e abre uma garagem, e se envolve em corridas de rua e redes de espionagem. Las Venturas. Ele entra no mundo dos cassinos, lavagem de dinheiro e roubos grandiosos, enquanto continua seus planos de vingança. E no retorno, CJ consegue limpar o nome do irmão, derrubar os policiais corruptos e restaurar o respeito e o território de sua família. FIFA 19 foi desenvolvido e publicado pela EA Sports, uma divisão da Electronic Arts, e lançado mundialmente em setembro de 2018. O jogo foca em uma experiência autêntica de simulação de futebol. No modo história é concluído a trilogia de Alex Hunter e introduz 2 novos personagens jogáveis, permitindo ao jogador vivenciar as emoções do futebol profissional, incluindo a disputa da Liga dos Campeões. E o grande destaque do jogo foi a aquisição dos direitos oficiais da UEFA Champions League e da UEFA Europa League, trazendo a identidade visual e os torneios completos.
E no modo carreira, permite controlar um clube como jogador ou treinador, lidando com táticas e desenvolvimento de jovens promessas. Então, basicamente, uma simulação de futebol bem legal. Red Dead é uma famosa franquia de jogos eletrônicos de ação e aventura no estilo faroeste, criada e desenvolvida pela Rockstar Games. A série foca nas transformações do Velho Oeste americano e no declínio da era dos fora da lei. A história se passa em 1911, no final do Velho Oeste. Você acompanha John Marston, um ex-criminoso que é forçado por agentes do governo que sequestraram sua família e a caçar e eliminar os membros de sua antiga gangue. God of War foi criado pelo diretor de jogos David Jaffe e desenvolvido pela Santa Monica Studio, da Sony. O primeiro título foi lançado originalmente em 2005. E a franquia é dividida em duas eras principais. A era grega, a vingança. Acompanha o guerreiro espartano Kratos. Ele é enganado pelos deuses da guerra original, Ares, e acidentalmente mata sua própria família. Amaldiçoado com as cinzas de seus entes queridos, ganhando a alcunha de fantasma de Esparta, Kratos embarca em uma jornada brutal de vingança que culmina na destruição de todo o panteão grego e do Monte Olimpo. A Era Nórdica, a redenção. Anos após a queda da Grécia, Kratos tenta reviver em paz em Midgard com sua nova esposa, que é a Freya, e seu filho Atreus. Após a morte de Freya, o último desejo dela é que suas cinzas sejam espalhadas no pico mais alto de todos os 9 reinos. Pai e filho partem em uma jornada épica onde enfrentam deuses nórdicos como Thor e Odin, enquanto lutam para que Atreus entenda sua verdadeira natureza divina. Sonic é um ouriço antropomórfico azul super veloz. A sua missão principal é frustrar os planos de dominação mundial do cientista maluco Dr. Ivo, mais conhecido como Eggman Robotnik, que escraviza animais, transformando-os em robôs. Junto a aliados como Tails e Knuckles, ele parte em aventuras para coletar as esmaradas do caos. A franquia foi criada pela empresa japonesa Sega em 1991, com o design assinado pelo artista Naoto Oshima e a programação de mecânicas desenvolvidas pelo programador Yuji Naka. O personagem nasceu na antiga equipe interna, que é a AM8, hoje conhecida como Sonic Team, com o propósito de ser o mascote oficial da empresa e competir com o Mario da Nintendo. Pokémon foi criado pelo designer de jogos japonês Satoshi Tajiri em 1996, inspirado por seu hobby de infância de colecionar insetos e pela possibilidade de conectar consoles Game Boy. A franquia se tornou um dos maiores fenômenos globais de entretenimento. Além disso, foi ele que fundou a desenvolvedora de jogos, que é a Game Freak. E o conceito ganhou o apoio de Shigeru Miyamoto, que é o criador do Mario, que sugeriu dividir o jogo em duas versões para incentivar a troca de monstrinhos entre os jogadores. O que é Pokémon? A franquia gira em torno de criaturas extraordinárias, chamadas de Pokémon, que habitam vários ecossistemas, desde florestas a áreas urbanas. Pessoas conhecidas como treinadores capturam essas criaturas usando dispositivos esféricos, chamados de Pokébolas.
e as treinam para competir em torneios e batalhas esportivas.